Estamos de volta em mais um InChurchCast e hoje com um convidado muito especial. Deixa eu me apresentar primeiro, então eu sou o Pedro Franco. Sidney de Menezes. E nós estamos aqui para um papo, para você deixar de papo e começar a agir com um convidado muito especial. Quem que a gente tem hoje? Hoje, na verdade, é uma mistura de InChurchCast com Debate 93. J.R. Vargas, pastor querido, amigo, cliente. É isso aí. E professor. Que isso. Alegria estar aqui junto com vocês, com esse público que é tão específico, é tão especial. Agradecendo aqui a honra de estar junto com vocês. Ele que é pastor presbiteriano e eu tenho sangue presbiteriano, ele sabe disso. Que bom. Eu sou neto de reverendo da presbiteriana, mas também radialista lá na 93 FM, essa voz inconfundível. Que isso. Né? E eu lembro a primeira vez que a gente foi gravar lá na Presbiteriana das Américas, uma igreja também que para presbiteriana é uma referência, pelo menos quem eu converso, o pessoal fala, o que ele está fazendo lá? Eu acho que é o bate-papo que a gente vai ter aqui, é muito sobre isso também. Eu acho que vai passar um pouquinho sobre essa questão da igreja, da tradição da igreja, da presbiteriana e os desafios em relação à comunicação, à inovação e como você é um comunicador também, como utilizar tudo isso em favor desse novo passo, eu acredito, da igreja, né? Bom, o papo vem disso e, bom, primeira pergunta. Posso começar? Aí, pode começar. Então, vamos aproveitar o gancho, né, de mais de 2 décadas aí na rádio. Como é que você vê a evolução da comunicação frente aos desafios que a gente tem hoje como igreja? Quer dizer, o que era a rádio há 20 anos, o que é a rádio hoje? E não só falando de rádio, mas falando de uma maneira mais geral, né, de meios de comunicação. Como é que a gente, como igreja, está entendendo esses meios e está, de alguma forma, usando ou não de maneira eficiente para o avanço do reino? Sua colocação é muito boa, porque acho que no começo a gente era um espectador ou era um ouvinte, a gente acompanhava só. Depois, de alguma forma, a gente começou a entrar nisso aí, acompanhando, e a gente tinha uma ideia de ter assim, um irmãozinho abençoado. A expressão irmãozinho abençoado ela é muito neutra, mas eu quero aplicá-la aqui para dizer que é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa amorosa, uma pessoa especial, mas não era um técnico, não era uma pessoa habilitada. Então ele aprendeu fazendo ou aprendeu errando. Essa foi a nossa história. Depois nós passamos a ter as figuras que foram treinadas, preparadas, pessoas que tinham habilidade, estavam habilitadas para exercer essa atividade em qualquer uma área de comunicação. Então, quando eu vejo assim, a comunicação especificamente, eu vejo que a gente está num processo de evolução constante, a gente não para. Então, é necessário que todo mundo que esteja envolvido, seja falando, seja dirigindo, tenha a cabeça aberta para aprender modelos novos ao longo do tempo. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis e mais desafiadoras, é o aprendizado constante. Então, a pessoa que chega e senta e diz assim, não, eu já sei, não sabe. Mostrou que não sabe. Se soubesse, não falaria isso. Porque a gente não sabe nada. Quando eu entrei em rádio, eu digo que foi lá em 1519, para falar sobre um tempo antigo, muitos anos atrás, a gente tinha uma estrutura de rádio que era completamente diferente. A primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, eu entrei, olhei, estava tudo escuro, umas luzinhas assim em cima de uns toca-discos, à época assim ainda, e eu olhei e disse, odontologia. É isso mesmo, eu vou fazer odontologia. Eu não consigo, isso aqui é demais para mim. Que parecia uma nave espacial. A sensação é que você estava entrando numa nave espacial. E quando eu entrei naquela nave espacial, eu me deslumbrei, porque logo no começo eu aprendi 2 conceitos importantes sobre rádio e sobre comunicação, mas sobre rádio especificamente. Um cara que me conduziu, que fez o teste, que me orientou, que me instruiu e abriu as portas, ele me disse assim, olha, rádio é cachaça. Eu tinha 16 anos, crente, 16 anos, tinha a menor ideia o que era cachaça, né? Na minha vida, eu já sabia dos outros, evidentemente. Depois ele disse assim, olha, você aqui no rádio, você tem que ser um palhaço. Eu falei, agora você está me ofendendo. Peraí. Aí ele explicou. Na hora que você entrar, você vai se viciar nisso, isso não vai sair da sua vida nunca mais. Isso foi em 1983. Acho que ele estava certo. A segunda coisa, o
palhaço significava que você tinha que entrar no ar alegre. Sim. Você não podia levar seus problemas pessoais para fora, porque seus ouvintes não tinham nada a ver. É a filosofia com do essa palhaço, história. né? Palhaço. Ele tá triste, mas ele tem que... Tá alegre, passa alegria. Você vê que em rádio tem muita gente que entra no ar super alegre, pá, tô feliz, não sei o quê, uma tarde linda, manhã maravilhosa, mas ninguém sabe o que está passando com ele ou com ela, né? Sim. Então, quando eu vejo isso e olho para essa história, eu vejo que a gente precisou evoluir o tempo inteiro, porque as inovações foram muito grandes e a partir de um determinado tempo, muito rápida. Então, a mudança foi rápida a partir de um ponto. Até anteriormente, ela foi prolongadamente lenta. Então, eu vejo que a inovação é uma necessidade, o aprendizado é uma exigência e a gente precisa aproveitar a oportunidade. Então, quando eu vejo isso, eu vejo o seguinte, olha, todo mundo que é cristão hoje tem uma estrada, tem uma experiência, tem uma oportunidade, o que não havia no passado. Na minha época, quando eu entrei, era o irmãozinho abençoado. Então, quando eu já não era mais só o irmãozinho abençoado, só, entre aspas, eu já experimentava uma experiência, já tinha uma história. Isso tudo foi uma porta que se abriu e uma oportunidade que apareceu para que eu pudesse desenvolver melhor ainda essa área dentro da minha atividade. No caso, rádio. Isso quando era só no passado. Mas é interessante, né? Porque você citou agora a evolução e as mudanças, né? A gente tinha mais tempo para se adaptar às mudanças, né? Sim. E olhando para a história da igreja, a igreja nunca foi muito boa em se adaptar a mudanças, né? Como é que você vê esse impacto, então, da velocidade com que as coisas mudam, com que a sociedade muda, com que a dinâmica de comunicação, inclusive entre as pessoas, muda, e essa resistência, muitas vezes, da própria igreja em se adaptar, né? Entendendo que comunicação é meio. E é um meio essencial para cumprir o nosso propósito. Eu né? tenho a impressão que a comunicação está nos ajudando a não permanecer na mesma etapa anterior. Porque a comunicação ajuda a gente. Então, por exemplo, eu já conheci um aparelho chamado mimeógrafo, que você tinha impressões ali, eram com álcool e tudo mais. Depois você tem, isso era a maneira que a gente tinha para poder utilizar. Quando você queria ter uma projeção no culto, você usava um retroprojetor, que foi um avanço extraordinário. Quem é que quer voltar a isso? Ninguém quer. A pessoa tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, ele quer uma projeção nítida, clara. Ele quer enxergar o que está escrito ali. Ele não quer manter o passado. Então, o avanço da comunicação, ele nos ajudou no processo de adaptação. Hoje a gente consegue viver uma adaptação mais rápida. Então, essas mudanças que a gente vê na mídia, elas ajudam a gente a mudar nas nossas necessidades mais básicas. Mas tem uma coisa que a igreja tem que ter firme, é a teologia dela. A doutrina, isso não muda. Você muda a linguagem, você muda a forma, mas você não muda a essência. Talvez essa seja a principal distinção e talvez o principal aprendizado que a gente tenha nesse assunto. Porque tem gente que confunde, né? Com certeza. Tem muita gente que confunde, que está criticando o meio e que não afeta em nada a teologia, que não afeta em nada a mensagem, que não Pelo afeta contrário, em nada... ela impulsiona. Ela torna mais eficiente, mas a pessoa está tão apegada aos meios... Que mantém, está presa aquilo ali. Mas por isso que eu falo que hoje você diz assim, cara, você quer usar o quê? Um telefone com fio? Você quer utilizar o quê? Uma máquina de datilografar? As pessoas já não pensam mais assim. Aquela pessoa que fez o curso, aquela pessoa que era excelente, veloz nos dedos, ela não quer mais aquilo. Então, a comunicação, ela nos ajudou no processo da nossa adaptação a todas as coisas. Então, a mudança que a gente vê na comunicação, ela influencia a nossa capacidade de adequação às novas mudanças. A inovação ficou mais aceitável para nós hoje. Café sem açúcar? Cafézinho pode ser sem açúcar. Sem açúcar. E como você vê essa... Porque como a gente trabalha muito nesse campo estratégico, né, de como a gente alcançar pessoas, né, como essas ferramentas também podem auxiliar no cuidado e no discipulado, no dia a dia, já que as pessoas passam ali, né, o dado é esse, né, 9 horas online, 6 horas em dispositivos móveis, sendo isso bom ou sendo ruim, até acho que muito ruim, mas fato é que estão, né? E como é que você vê uma substituição ou você vê um agregar dessas novas tecnologias ao que a gente já tinha, né? Porque como você de rádio,
né? E eu até falei, né, no episódio anterior, falando que os pastores durante muito tempo oraram por rádio e televisão para o alcance em massa da mensagem. E eu creio, né, no meu achismo aqui, né, tentando entender Deus, se é que dá para entender, que eu acho que a resposta dele foi: poxa, será que é muito limitado para mim isso, falar em massa e tal? Deixa eu fazer de cada um uma rádio e uma televisão, né? Mas como você vê hoje igrejas que ainda tem lá o canal, tem uma televisão, tem uma rádio comunitária, e essa relação dessa ferramenta, desse meio com a internet, você acha que é uma substituição ou agrega? Agrega, mas eu quero dar um exemplo assim, simples. Eu entrei aqui agora há pouco, vi a sua equipe aqui, não sei se vocês sabem qual a média de idade da equipe. Seria o quê? 25, 20, pouco mais, um pouco menos? Alguma coisa em torno de 25. Beleza. E isso a gente consegue ter numa equipe de trabalho, numa sala de aula, num time de futebol, na academia. Na igreja não. A igreja você tem um grupo muito misto. Sim. E você tem, além da diferença de idade, você tem diferença de cultura, você tem diferença de estrada. Então tem uma pessoa que é nordestina, a outra é do sul, a outra é do norte, a outra é do Rio. Do Rio de onde? Da zona sul, da zona norte, da zona oeste. Você tem a pessoa que tem a cultura completamente diferente que está aqui. Cultura educacional, familiar. Você tem uma estrutura completa. Então isso tudo é a igreja. Então nessa mistura que é a igreja, a gente precisa agregar sempre. Sim. Nunca é uma substituição. Raramente é uma substituição. Sim. Você sempre traz os outros elementos. Então você vai ter a pessoa que responde melhor ao aplicativo, responde melhor ao WhatsApp, responde melhor ao site, responde melhor ao púlpito. Sim. Então, se o pastor não der aviso, eu não ouvi. E a igreja, ela precisa ter essas vertentes. Né? E quanto mais a igreja cresce, você tem uma diferença grande nisso aí. Uma igreja pequena, a estrutura de comunicação dela, o púlpito, ele é suficiente. Termina o culto, ou antes do culto, ou no meio do culto, alguém, o pastor, a liderança, diz: olha, gente, vai ter reunião essa semana na casa da irmã fulana, e lembra, sábado até aquela nossa festa. Ele afirmando aquilo ali está suficiente, porque as pessoas estão ali dentro. Ele tem um número de pessoas que ele tem como teto, né? E ele está atingindo o teto, ou boa parte do teto. Ok, resolve. Quando essa igreja cresce, você não pode ter essa ilusão. A ilusão não, falei na igreja, está todo mundo já informado. Não está. Porque não basta apenas afirmar que vai ter a festa. Você tem que convencer a pessoa que ela precisa ir a essa festa. Você tem que dizer para ela que essa festa é tão boa, Sim. que ela tem que convidar pessoas para estarem lá. E essa festa vai ser uma festa tão inacessível que ela deve registrar isso, colocando hashtag tal, para colocar depois nas próprias redes dela. Então é um processo de adaptação, um processo em que a gente agrega, que a gente traz para perto e faz essa mistura, para a gente atingir o nosso público-alvo. Que essa sempre foi uma dúvida, né? Quem é o meu público-alvo? Qual é? E em geral, quando você conversa com uma pessoa, diz assim: o meu público-alvo são todos. Mas todos não existem. Todos não existem. Quais são os todos dos seus todos? Pois é, você não consegue criar pontes, né? A gente estava falando sobre isso também, né? Sobre o conceito de personas, né? Como é que você consegue atender não só os diferentes perfis de pessoas, que você está falando até do meio de comunicação em que ela consome, mas as diferentes dores e momentos das pessoas também, Sem né? dúvida. Que às vezes ela vem pelo mesmo canal, mas com dores e necessidades específicas, né? Você vai olhar Jesus, né? A gente sempre cita ali Jesus com o jovem rico, né? Então ele falou de uma maneira com o jovem rico, mas ele tratou um outro rico lá, José de Arimateia, de uma outra forma. Por quê? Porque ele estava conectado com o momento e com o coração, né? E não com a persona ou a pessoa do rico, né? Ou, sei lá, um empresário, coisa desse tipo. Tratando o que está por trás. Por trás daquela fala. É o desafio e aí da tem um igreja. negócio no rádio que é interessante, que o rádio, embora você fale, né, para muita gente ao mesmo tempo, você está falando para uma pessoa. Então a linguagem do rádio, ele diz assim: olha, boa tarde para você. Essa música é para você. Então essa linguagem singularizada, ele faz com que o rádio seja um veículo interessante. Então com o rádio a gente aprende essa ideia de que você está falando somente com uma pessoa. E é impressionante, né? O quanto que eu fiz rádio também, né? Durante um tempo. E é impressionante o vínculo, né? Que as pessoas
Trata como um amigo. Talvez se encontrar o JR ali no supermercado e descobrir que é ele, vai chorar junto, né? Não tanto, não. Dá um abraço. Não, dependendo do assunto, vai te encontrar ali como... Porque traz uma lembrança. O rádio... Não, mas chorar no sentido não de porque tá te vendo. Claro, falando no sentido de alegria, é meu amigo. Emoção, eu encontrei meu amigo aqui, deixa eu contar minha dor pra ele, né? O rádio, ele traz a pessoa pra perto. Então, o que acontece? Hoje a pessoa tá triste. Recebeu uma notícia horrorosa. O locutor está ali com ela. Hoje ela tá alegre, é o dia do aniversário dela. Ela tá muito alegre. O locutor está ali com ela. Então, essa ideia do rádio traz isso. Quando você leva isso para as outras mídias, e que você pode ter eventualmente um vídeo, uma fala, um áudio, que você cria esse vínculo com a pessoa, isso também tem esse impacto. É um impacto diferente, porque são veículos diferentes, são propostas diferentes. Mas a partir disso você consegue alcançar, porque no processo... global são mídias, né? Cada uma dessas são mídias. Eu ia falar muito disso, né? Acho que a ideia do mix de comunicação, né? Eu lembro quando a gente tinha agência que era isso, fazer um planejamento de comunicação. Sim. Cara, qual é o mix que eu vou fazer? Eu quero atingir o público, como é que eu posso me conectar, como é que eu uso os meios, que é uma coisa que pra gente aqui é muito clara, né? Acho que até a posição da InChurch hoje é muito em relação a isso, né? Então a gente entende que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Então a gente deixou de ser uma empresa de tecnologia para ser uma organização missionária. Então qual é o nosso objetivo? É ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar pessoas para a expansão do reino. É isso que a gente faz. Tecnologia é um pilar que ajuda a fazer isso, mas o que a gente está fazendo aqui é compartilhando estratégia, educação, fazendo podcast. Isso. Por quê? Porque a gente quer levar aquilo que ajuda a atrair, capacitar, né, a cuidar e capacitar pessoas. Mas uma coisa que é interessante é que eu lembro bastante quando começou a internet a ficar mais forte, redes sociais e tudo mais, e aí vinha aquela questão, né, o rádio vai acabar. E aí vem Spotify, vem Deezer, o rádio vai acabar, e o rádio não acabou. Pelo contrário, né? Tem uma força... Eu ia comentar isso, porque a pessoa não tem noção. Por exemplo, como eu fiz rádio, eu vivi um pouco isso, né? Tudo bem que já faz um tempo. Mas é impressionante, por exemplo, algo que as pessoas não sabem, é até a rádio na zona rural. E que nem é nem a AM. Não é nem a FM, é a AM. Que atinge lá por causa do sinal, né? Que é direto, né? Isso. E o quanto que as pessoas estão ali que tem um vínculo de... Aí sim, porque no rural é rádio acabou. Isso né? aí. Então assim, quanto que você leva a palavra para a zona rural através desse meio, né? Eu já fiz rádio em ondas curtas. Ondas curtas chega lá, onde você... Lá, entendeu? Lá. Sim, seja lá, onde é que seja o lá. O lá longe, bem longe. E o lá tá lá. E as pessoas respondem por carta. Então é impressionante, porque você está falando e você fica na expectativa. Será que tem alguém ouvindo mesmo? Sim. Você não tem retorno, porque não tem uma interatividade agora. Então a carta, nesses casos, ela funciona muito bem. E sobre o rádio, olha só, quando você tem uma medição de audiência pelo Ibope, é rádio. Aí a nossa rádio entra com o YouTube. Então o YouTube da 93 tem 1.180.000, um número desse aí. Então você tem uma possibilidade de alcance do tamanho que está aí. Aí você tem um Instagram, tem mais de 300 mil. Aí você tem um Facebook, acho que 832 mil. E você tem o site, e você tem o aplicativo, e você tem ainda o Spotify e o Deezer. Então quando veio o Spotify e disse assim, olha, aqui a gente tem música, e o rádio tem música e fala... Só que o Spotify precisa de fala. Os podcasts estão no Spotify. O Debate 93 está lá no Spotify. A gente consegue entrar no Spotify, a gente consegue entrar no Deezer, consegue entrar no YouTube. Então hoje a rádio é a segunda colocada no Rio entre todas as rádios nesse ambiente. Então o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, por exemplo... Quando a gente teve todas as dificuldades que nós enfrentamos, a rádio foi a primeira, a 93, foi a primeira que conseguiu se adaptar, mantendo os debates à distância. Então a gente construiu uma grande rede de pessoas que conseguiam participar conosco à distância. Então um dia eu tinha, no mesmo dia, um cara que estava em Lisboa, um cara que estava em Boston e um cara que estava em Londres. No mesmo dia, eu aqui.
Então eu conseguia falar com 3 pessoas em 3 países diferentes para dar uma dimensão da capacidade que tem quando você entra nessa vibe. E aqui fica uma homenagem, um registro. A Harold de Oliveira. Cara de cabeça aberta, visão de altíssimo alcance. É um cara que sempre encorajou isso a acontecer. É um cara que a idade veio, mas ele se renovou. Inovação e renovação para ele era uma coisa comum, habitual. E nessa perspectiva ele trouxe essa porta. E nós começamos um processo e nos adaptamos a isso. E com isso nós ganhamos esse espaço e esse lugar. Então é esse espaço nosso de interagir com as pessoas ainda aqui à distância. Hoje, por exemplo, hoje eu fiz com todo mundo lá no nosso estúdio. Mas a maioria das vezes eu tenho 3 no estúdio e 1 fora. A última vez que eu tive lá Você com foi? vocês, tinham 1 fora. 1 fora. Sempre tem 1 fora. É. Sempre tem 1 fora. E esse 1 fora pode ser aqui mesmo, entendeu? Ou pode ser de fora a fora. E de alguma forma, para o ouvinte do rádio, tá todo mundo igual. Todo mundo não. Todo mundo igual. O ouvinte do YouTube está vendo a diferença de cada um. E nós vamos acompanhando. Então veja como isso ampliou e como a gente consegue agora, apesar de termos ouvido várias vezes, vai acabar o rádio, vai acabar o rádio. O rádio ele se multiplicou, ele se adaptou. Esse é o agora, só para dar um dado aí, até falar com os nossos clientes também, porque a gente tem essa funcionalidade de web rádio dentro do aplicativo, né? A igreja pode colocar o web rádio lá e colocar à disposição. Só que quando a gente fez na verdade até atendendo o pedido de um cliente, justamente pelo pensamento ali de talvez não ter estudado a fundo a rádio como ela está ainda hoje, né? E aí ele se assustou, JR, com uma igreja que a gente atende, que são milhares de igrejas, na verdade, embaixo dessa. E aí a gente viu um mapa do uso da web rádio dentro do aplicativo. Você lembra? Acho que eram 5 ou 6 horas por dia. Ele segurava 5 horas da pessoa por dia no aplicativo. Muita coisa. E assim, no mundo todo. Aplicativo no mundo todo, a gente viu um mapa assim, o mapa de calor. E... Falei, gente, 5 horas a média dos usuários. A média. É muita coisa. A média. Impressionante isso. Impressionante. Né? Eu falei, meu Deus. Aí eu tive numa outra igreja, essa acho que eu posso até citar, que é a igreja da cidade. Mesma coisa, igreja da cidade, igreja batista renovada, moderna e tudo. Eu falei, não vai colocar rádio. Colocou rádio e assim, a gente conversando lá com o Marcão, ele falou, cara, é só ouvir muita coisa. E fica uma porta aberta diretamente. Direto. Sim. A pessoa tá lavando louça, tá trabalhando, tá fazendo e tá ali ouvindo. Né? A comunicação que você precisa oferecer, a fala, um anúncio, um recado, um desafio, um momento de oração específico, um relógio de oração, por exemplo. Que muitas igrejas falam, nós estamos orando por esse assunto, tal horário, tal. Então, quando você tem isso numa rádio, numa web rádio, você faz isso ao vivo. As pessoas estão participando ao mesmo tempo. E aí a interatividade é grande. Porque você pode estabelecer esse vínculo, por exemplo, com o WhatsApp, essa ponte ali, imediatamente. Pelo próprio aplicativo, você consegue trazer essas pessoas, manter essas pessoas fora o alcance que multiplica. Porque esse membro da igreja vai falar com outras pessoas. E aí você tem uma multiplicação de audiência. E aí, já aproveitando esse gancho, né, que você trouxe, e dessa oportunidade que a gente tem, porque é uma grande oportunidade você poder fazer um programa, um debate, e você ter pessoas de tudo quanto é canto, sem ter que nem antigamente as televisões com aquele link dedicado de satélite, etc. E hoje você, com uma internet mais ou menos, você consegue fazer, né? Como é que você vê as igrejas usando essa oportunidade? Como é que você acha que, né, como é que está isso na sua cabeça? O que você tem visto em relação a isso? Porque eu vejo um campo missionário gigantesco, eu vejo oportunidade de cuidar, eu vejo oportunidade de discipular. Né? A gente estava no episódio anterior falando um pouco sobre essa dinâmica, mas eu queria ouvir de você um pouquinho assim, como é que é a tua visão em relação a isso? E se a gente está, como igreja, conseguindo de alguma forma aproveitar esse momento, surfar essa onda, aproveitar essa nova cultura disseminada, ou não? Como é que está isso? Né? Mais uma vez, a comunicação geral aplicada à igreja e o quanto ela nos impulsiona. Então, se hoje eu posso ter uma pessoa à distância, próximo, eu estou próximo dela. A distância, ela ficou nula. Então, esse processo você pode ter. Por exemplo, você pode ter processos que envolvem discipulado. O discipulado, o ideal do discipulado, qual é o ideal que a gente tem do discipulado? Você estar junto com a pessoa, andar com ela, a pessoa andar com você o tempo inteiro, ir com você para um lado, com você com o outro. A vida andou. Hoje você, para marcar um horário com alguém, numa cidade como a nossa, é uma dificuldade enorme.
Então, talvez você ainda tenha essa possibilidade, que ela funciona maravilhosamente bem. Mas por que não a distância? Porque a distância hoje ela é diminuída, ou ela é anulada por essa proximidade que a gente tem. Então a internet permite que eu faça um discipulado com alguém à distância. Então eu posso ter um membro da igreja que mudou recentemente para um outro estado. Ele está no outro estado, ele não vai morar no outro estado, ele está temporariamente lá naquele estado. Eu posso me encontrar com ele, ter uma reunião à mesa. Entendeu? Ele na mesa dele, eu na minha mesa aqui, juntos nós estamos à mesa. Sim. A gente pode tomar um café, tomar uma água à distância, interagindo sobre um texto bíblico, ou ele conversando sobre alguma coisa. Se eu posso fazer um discipulado, eu posso fazer um aconselhamento. Se eu posso fazer um aconselhamento, eu posso fazer um pequeno grupo. Então, as formas que você vai aplicar isso, elas são inúmeras. O que acontece é que, mais uma vez, a comunicação ela aparece aqui do lado de fora e nós vamos aplicando. E como eu entendo que Deus está no governo sobre todas as coisas, eu tenho convicção absoluta que quem trouxe cada uma dessas coisas foi o Senhor. E a partir disso nós temos a possibilidade de implantar. Então você pode ter reuniões, na nossa igreja nós temos isso, nós fazemos várias reuniões online, nós fazemos discipulado online, nós temos exame de pessoas que querem ser membros, o exame especificamente, fazemos todos os passos e tudo é muito individualizado, a gente trabalha com as pessoas no individual e não num grupo, e no final você pode ter uma reunião com um pequeno grupo de líderes para examinar a pessoa. E aí? O que está firme nessa área? Isso assim, você sabe. O que você responde? A pessoa está distante, está em casa. Então, essa conexão que a gente estabelece hoje, ela trouxe uma facilidade muito grande, porque a vida ela exige de nós agilidade. As pessoas não têm mais o tempo que havia por motivos diversos. Quem mora numa cidade grande tem uma enorme dificuldade de mobilidade. Existem pessoas que trabalham 8 horas ao dia, mas elas gastam mais 2 horas para ir, 2 horas para retornar. Só nisso aqui você tem 10 horas, 12 horas, 11 horas de estrada, de viagem ao longo de um dia inteiro. Gente, a pessoa passou quase a metade ou a metade do dia dela envolvido com isso, sem estudar. Se ela for estudar, ela vai ter... Então qual é o tempo que essa pessoa hoje tem? Então eu não tenho aquela ideia de que no passado as pessoas eram mais crentes, que tinham mais tempo. O tempo hoje é igual ao tempo anteriormente. A gente precisa saber aproveitar as ferramentas que estão disponíveis para que a gente avance. Nós nunca tivemos tantas Bíblias disponíveis, nunca tivemos tantos livros disponíveis, nunca tivemos tantos líderes disponíveis, nunca tivemos tanto conteúdo disponível como a gente tem. Então, esse acesso que a gente tem ao material que está disponível e que vai nos conectando é maravilhoso. Eu, quando comecei a estudar teologia, eu encomendei uns livros. E a orientação que me deram foi, encomenda e esquece. Eu encomendei e esqueci, porque ele veio de navio. Quando chegou, falei, que é isso? Eu já não lembrava mais o que era. Então, uma surpresa maravilhosa, que eu já tinha feito o pedido, já tinha sido pago. Então, parecia que eu estava... Ganhei um presente, né? Gente, que brinde é esse que veio? Porque essa era a história. Você compra e esquece. Quando vem... Hoje, quando você para pensar que você pode comprar hoje e receber hoje, amanhã... Entende? Então isso traz para a gente hoje um avanço de tecnologia que não pode ser colocado em segundo plano. E ele não substitui a nossa relação pessoal com o Senhor, nem com o nosso próximo. É isso que eu falo agora. Isso não substitui em nenhum momento o abraço. Mas ela traz você para perto. Então ela agrega. A gente teve uma experiência interessante no período mais complexo da pandemia, que os cultos eram totalmente online, somente online. As pessoas não podiam ir à igreja, nós fomos muito rigorosos nisso lá na igreja. Então eu fiz diversas vezes cultos inteiros com ninguém, com equipe, um auditório para 500 pessoas e ninguém. Então assim, é ninguém mesmo, né? E é uma experiência desafiadora. E para mim a hora mais difícil de todas era a bênção apostólica. Eu começava o culto animado, orava, pregava, a gente cantava, era tudo ótimo. A bênção apostólica, eu lembro, ela me engasgava, porque eu sabia que eu ia para casa, solitariamente, mas eu sabia que as pessoas também estavam vivendo essas lutas. Então era a luta de e agora? E agora? Então aí nasce uma outra ideia. Eu comecei a mandar para todo mundo uma oração às 10 horas, que eu mando até hoje. Então a oração da noite, que era esse o nome, ela saía do meu celular, chegava ao celular das pessoas às 22 horas. Todo mundo recebia. E as pessoas multiplicavam.
nós estávamos sozinhos em casa. E foram muitas as vezes que eu ajoelhava para orar, e para orar antes, chorava, recuperava, gravava alegre e feliz. E ok. No outro dia de manhã eu gravava um Bom Dia Américas. Então todo dia eu tinha uma mensagem de manhã e uma oração à noite. Por quê? Estava todo mundo desesperado. Estava todo mundo longe. A gente precisava de alimentar, de estar próximo. Conteúdo disponível no YouTube, mas era individualizado. Olha que coisa interessante. Tudo disponível, o mundo inteiro disponível, mas as pessoas queriam ouvir vozes de pessoas que elas conheciam. Porque ouvir a voz de uma pessoa conhecida traz segurança. Segurança. É como você imaginar o seguinte, olha, tem uma adolescente, um jovem passando um momento difícil. Tá todo mundo dizendo, calma, calma, por aí, calma, não fica assim não. Chega o pai ou a mãe, muda tudo. Por quê? Eu conheço essa voz. Essa voz é parte da minha vida. Então, o pastor tem uma voz que as ovelhas conhecem. Então, isso era para acalmar, embora eu mesmo estivesse destruído internamente. Pessoas da igreja adoecendo, pessoas da igreja falecendo, né? Aquilo que você imaginava, que a morte podia estar ao lado, uma pessoa enferma aqui ao seu lado, todo aquele desespero. Então, quando você conectou as pessoas, quando as pessoas eram conectadas por essa via, trouxe um alívio enorme, enorme. Mas depois disso, quando apareceu a primeira oportunidade de a gente ter um drive-in, entendeu? E fazer o culto no drive-in, em que você vê as pessoas pelo carro e que ela abria a janela rapidamente para fazer assim, eu fiquei tão empolgado. Eu falei para o pessoal, buzina, buzina, o pessoal buzinou, daqui a pouco a vizinhança toda veio, que barulheira é essa? Eu falei, pô, eu me empolguei. Eu não precisava ter falado isso, buzinar. Aí no segundo culto foi pisca-pisca. Aí todo mundo, pisca aí, todo mundo piscou, que alegria, todo mundo... mas a alegria de rever uma pessoa, para depois cumprimentar à distância, para finalmente abraçar. Nada substitui, tudo agrega. A conexão, tinha conexão, né, mesmo que online, quando encontra, o abraço é mais forte. Ou seja, você tem o amor e você tem o Espírito Santo. Então, o amor, ele quer que a gente esteja perto. Por que a gente abraça forte uma pessoa que a gente ama? Porque a gente quer trazer a pessoa para dentro, onde ela está. Então o amor é isso, você ama alguém, você abraça alguém como se você pudesse trazer a pessoa para dentro, onde ela está, no coração. Isso é o amor. O Espírito Santo, ele age dentro das pessoas, nós somos templo do Espírito Santo. Então aqui está o indivíduo A, cheio do Espírito Santo. Aqui está o indivíduo B, cheio do Espírito Santo. Essa conexão é imediata. Eles podem não se conhecer, mas eles vão se conectar, porque entre eles há a ação do Espírito Santo. Então nós temos tudo para ter conexão. Guardar as proporções de Jesus e João Batista, né? No ventre, né? Exatamente, exatamente. Legal, né? Esse vínculo espiritual, exatamente. Ô, Michael, coloca depois o tempo ali, porque com o JR aqui é muito madruga se deixar. Desconectou a internet aqui. Não tá foi? Tá, depois vai botando a plaquinha só pra gente não se perder. Mudando um pouco aqui para poder aprender também com você, JR. A gente... Vou falar um caso de um congresso que eu fui de uma igreja tradicional. E aí, quando viram ali o stand da Church, foi muitos procurando a gente, falando, rapaz, eu preciso estar com vocês, e etc. E aí começou, vários falando a mesma coisa, que foi, cara, olha só, meu problema é o seguinte, hoje eu tenho crianças, né, os jovens, né, de 0 a 11 anos, né, adolescentes, depois eu tenho adultos ali de 50 para cima. Esse meio eu desconectei total, porque na verdade essas crianças aqui, até 11 anos, na verdade são filhos dos de 50. Porque o meio eu não consegui me conectar por linguagem, nem por estética, por nada, né? E aí o pessoal vai procurando as igrejas ali que criaram um vínculo maior em relação a isso, né? Como é que você vê, então, você que representa uma igreja tradicional e você também é uma referência para elas, né? Eu sei isso, né? O pessoal fala, olha, o JR está inovando, o Presbiteriano das Américas e tal. Mas como é que você vê o desafio? A gente perguntou para um pastor da Assembleia a mesma coisa, que ele ouvia de um presbiteriano, justamente isso. Qual o desafio da presbiteriana e de igrejas tradicionais nessa virada de chave, né? De tempo, né? Eu andei aqui hoje
e conheci algumas pessoas, ainda que de longe, e conheci a sua filha. Sim. Você estava ao lado dela. Eu usei uma linguagem para ela Sim. e uma outra com você e com as outras pessoas. A linguagem que muda. Sim. O afeto, a atenção, o respeito, a admiração, tudo igual. Você muda a linguagem. Durante muitos anos, a igreja desprezou os que eram adolescentes, por exemplo. Os adolescentes, durante muito tempo, eles foram vistos como pessoas que atrapalham, tanto que alguns chamam criam nomes que vão denegrir a imagem do adolescente. Eu nem gosto de utilizar as palavras, por isso que eu fui e retornei, para não dar ideia. Então, durante muitos anos, o adolescente, para citar esse exemplo, ele não foi ouvido, ele não foi visto, porque ele atrapalhava as pessoas. Uma vez um líder me disse, eu era um líder de adolescentes, falando para lideranças de adolescentes, e um líder disse para mim, senhora, se Deus quisesse, e se Deus amasse os adolescentes, ele teria feito Adão e Eva adolescentes. E essa foi a lógica dele. E as pessoas olharam e eu olhei para ele e eu tive que dar 10 voltas, porque eu estava na igreja dele. Eu não queria dar uma palavra, aquela que veio à minha mente, para ele naquela hora. Eu dei Jesus voltas, escolheu um monte de adolescente. Com carinho, com amor, para não interagir com ele nesse ponto. Então, veja, quando você trabalha esse assunto, quando você estabelece linguagem, quando você entende que é reino, as pessoas todas são importantes, você começa a falar com as pessoas. Então, eu sou um pastor que vou falar com cada grupo, com cada faixa etária, de acordo com a faixa etária. As brincadeiras, a linguagem, a conversa, elas vão mudando de acordo com as pessoas. Por quê? Porque eu quero me comunicar. Então, a decisão primeira é eu quero me comunicar. Intencionalidade. Você está ali. Por que você quer se comunicar? Porque você tem uma motivação. Então, eu tenho intenção, tenho motivação. Qual é a minha motivação? Eu preciso falar de Jesus. Esse é o meu assunto. Meu assunto não é a festa de amanhã, o culto de ontem. Meu assunto é Jesus. Jesus. Então, para que eu consiga falar de Jesus, é a minha motivação, e eu tenho essa ação intencional, eu preciso estabelecer uma linguagem. Então, a linguagem, ela é adequada, ela é uma linguagem customizada. Eu vou conversar com as pessoas de acordo com a necessidade delas. Mas vou conversar com as pessoas de acordo com a capacidade que elas têm de me ouvir. Então, eu não faço gracinhas. O objetivo não é fazer uma gracinha. O objetivo é conectar com as pessoas. Então, até uma pessoa que não tem conexão com o adolescente, quando ela quer se conectar com o adolescente com uma gracinha, ela vai ficar falando sozinha, e vai ser ridicularizada. Por quê? Porque o adolescente rejeita. Então, esse grupo do meio, adolescentes e jovens, ele foi deixado de lado durante muito tempo e usado como massa de trabalho, mão de obra. O que você precisa? Levar uns instrumentos, pegava a galera que tinha força para colocar aquilo ali. Olha, não atrapalha o culto, vai para outro espaço, Aí você tinha um culto no sábado, que era voltado para adolescentes e jovens, e o culto de domingo. Só que o culto de sábado era um culto esvaziado dos outros. Então você tinha 2 igrejas. Será que isso ajuda ou atrapalha? Entendeu? No médio e longo prazo, ele atrapalha. No curto prazo, você pode ter uma resposta ótima. Bom, que bom que nós temos um grupo forte aqui no sábado. E essas pessoas vêm no domingo, ou são 2 igrejas? São 2 igrejas, então é intencional. Então, meu objetivo é fazer 2 igrejas. Eu quero fazer uma igreja no sábado e uma igreja no domingo. Se é intencional, tudo bem. Igrejas tradicionais, por exemplo, no domingo não bate palma, mas no sábado bate. Então, peraí, o que aconteceu entre um dia e outro? No sábado pode bater palma? Não, no sábado tem banda, bateria, guitarra, contrabaixo, e a galera, tem dança, não sei o que, tem. No sábado tem. No domingo não tem. O que aconteceu entre lá e cá? Então, isso foi institucionalizado. Criaram uma cultura de cultos voltados para grupos diferentes. E aos domingos era o grupo da galera de 50 em diante. E durante o culto, a galera até 11 anos estava numa outra sala, ou em outras salas, com outras atividades simultâneas. Estavam ali fora daquele eixo ali. E esse pessoal de 11 em diante, ou 12 em diante, eles estavam lá no sábado. O que vai acontecer com essa igreja? Essa galera de sábado não virá para o domingo. Se a expectativa é essa, não acontecerá em grande número. Por quê? Porque elas não conhecem a igreja. Culturas diferentes. Não convivem, é outro mundo. Se cultivou. Eles podiam reunir em outros prédios, em outros bairros, sem problema nenhum, se essa é a intenção. Agora, se não for a intenção, se você quer ter uma igreja mix, tentar todo mundo misturado ali, e que é
modelo original, né? É o propósito original, onde filhos aprendem com os pais, onde pais aprendem com seus pais, onde os irmãos vão interagindo, onde o seu filho, a sua filha interage com a filha de outra pessoa e elas se tornam amigas e amigos. Então você tem um vínculo que é criado naquele ambiente. Então o que nos falta hoje é entender que a gente precisa ter uma linguagem clara, porque a gente tem um propósito, tem uma motivação, anunciar Jesus de forma intencional. É isso que a gente precisa. E essa linguagem, para quem está acompanhando entender, né? Não é uma linguagem apenas no sentido de como falar no culto, etc. Existe uma linguagem estética também de... Total. É uma coisa que é ampla. E a gente precisa entender que ela tem uma segmentação, ela tem a ver com o lugar onde você está, a cultura de cada espaço. Uma igreja numa área, ela tem uma linguagem, e numa outra ela tem outra linguagem. Você tem igrejas que você precisa ter uma dinâmica visual muito intensa. Tem outras igrejas que tem que ser absolutamente clean. Normal. Não é isso o ponto, né? Eu acho que esse ponto da intencionalidade, ele é muito relevante, né? Porque é o que você falou, é a motivação que está por trás, né? A gente estava falando aqui das personas, né? E eu me lembrei agora de uma igreja que também é cliente nossa e que, numa conversa, o pastor deixou claro. Ele falou, a gente tem uma persona na nossa igreja. A gente está numa cidade que é uma cidade que tem muito empreendedor, jovem, o pessoal vem para cá muitas vezes porque quer batalhar e construir sua vida, então a pegada de quem vem para cá, de quem está querendo empreender, normalmente são casais com filhos pequenos e tal. Essa é a nossa persona. E aí eles começaram de maneira muito intencional a abordar e falar, cara, vamos ser estratégicos em falar de Jesus para esse público. Sim. A ponto de, você citou, eu lembrei porque você citou a questão do culto jovem, que é muito comum nas igrejas, né? Sábado eu tenho um culto jovem, domingo eu tenho um culto da igreja. E eles partiram da seguinte premissa, esse público que a gente está mirando é um público jovem. Se a persona que a gente está mirando é um público jovem, para que eu preciso ter um culto sábado? Não, Exato. meu culto de domingo vai ser um culto jovem. E a igreja, assim, começou a crescer muito, muito, muito. E eles sempre foram muito coerentes, assim, eu acho que na comunicação e na maneira de trabalhar. Eu achei muito interessante porque passa por essa intencionalidade. Exato. Ou seja, eles entenderam, miraram uma persona, foram intencionais em relação a essa persona, né? E a ponto de, cara, se tiver que mexer na estrutura de culto, né? Eu tenho uma frase que eu repito essa frase para mim mesmo algumas vezes. Pode mudar tudo. A única coisa que você não pode mudar é a Bíblia. É isso. Então, o que Tem não um pastor aí pode... falando que tem que mudar. Tem. Ouvi dizer. Você só não pode mudar a Bíblia. O resto, se vai ser de manhã, de tarde ou de noite, da frente para trás, de trás para frente, se vai ser com essa música ou aquela outra música, se vai ser assim ou assado, não importa, a diferença é mínima. O que importa, o que é essencial ali é o conteúdo. Então a gente precisa passar por um processo de adaptação. E igreja, vamos imaginar que é uma igreja que já existe, tá certo? Ela está em andamento, né? Qualquer mudança numa igreja em andamento, ela tem que ser muito planejada. E você precisa investir um tempo para que as pessoas compreendam essa mudança. Mudar de cultura não é fácil. Mas imagine bem a seguinte cena. Aqui tem uma pessoa que é de uma igreja de 100 membros. Aqui. Essa pessoa muda para uma outra igreja de 1000 membros. Certo? Ela chega na igreja de 1000 membros esperando o atendimento que ela tinha na igreja de 100 membros. O pastor estava disponível o tempo inteiro, inclusive para ir ao médico, para atender a pessoa na hora que a pessoa queria. Aqui o pastor não tem esse tempo todo. Ela reclama que o pastor não tem tempo para ela. Por outro lado, ela encontra uma estrutura maravilhosa que ela não tinha na outra igreja. Então ela diz, puxa vida, essa estrutura é maravilhosa. Muito bem, ela disse sim, puxa, a pregação do pastor é mais elaborada, porque esse pastor tem uma equipe, ele tem possibilidade de construção de um conteúdo adequado e afinado com este público que aqui está. Já do lado de cá, ele tem que pregar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, visitar, fazer uma reunião, apagar um incêndio 2, 3, 4, 5 vezes. Então ele tem uma ocupação que é diferente. Então a pessoa chega aqui, uma pessoa na igreja de 100 membros, uma igreja de 1000 membros, ela vai encontrar inúmeras diferenças. Algumas ela vai dizer assim, puxa, era o que eu queria. Em outro tempo ela vai dizer, eu sinto saudade disso. Agora vamos imaginar que essa igreja é a igreja de 100 membros. E nós estamos aqui. E ela tem 100, 200,
300, 400, 1000. Eu entrei quando ela tinha 100. Hoje ela tem 1000. Se eu não fui me adaptando, eu sou uma pessoa que vai dizer, eu sinto saudade daquela igreja. A igrejinha pequena que era boa. Aquilo é que era bom. Por isso que existe uma previsão. Se uma igreja sai aqui de 100 é um número alto, mas eu estou dando para 100 para 1000. A pessoa sai de uma igreja de 100 e a igreja evolui, cresce e ela está dentro, é possível que ela saia para procurar uma igreja de 100 outra vez. Mas ao mesmo tempo você vai ter muita gente que sobe junto aqui, que vai dizer assim, não é isso aí, a igreja, a nossa igreja, estamos avançando, é isso mesmo, está uma bênção. O pastor não é só mais aquele, um pastor. Agora eu tenho 5, 6, eu tenho 10. Qualquer um deles, para mim, é ele, é o pastor. Eu me adaptei a essa nova realidade. Eu não quero só o pastor efetivo que vai estar à minha disposição. Veja como o processo de adaptação ao longo da vida de uma pessoa que está na igreja era importante, assim como a adaptação da pessoa que era de uma igreja de porte pequeno ou médio para uma igreja grande ou média, grande ou grande. Esse processo, essa transição, ela envolve as adaptações. Sim. A gente volta a esse termo, adaptação, a inovação e renovação constante. E eu sempre pensei nesse, até por conhecer, ouvir, né, histórias e perfil de cada pessoa, né? Porque uns se adaptam muito, buscam essa igreja pequena que abraça, e muitos buscam a estrutura de uma igreja grande, né? Você chega lá, meu Deus, olha o departamento infantil, é maravilhoso, não sei o que e tal, tecnologia. Então, assim, vai também muito do perfil de cada um, né? O que eu tenho visto. Mas deixa eu, para ser algo prático também, até para quem está acompanhando, o que, como você é uma referência ali, pelo menos o que eu vejo, né, falarem, na presbiteriana, o que você tem feito, então, para poder, na prática, na igreja, para poder conseguir comunicar bem, então, com todas as faixas? O que você tem que, dentro dessa linha, identificar é o seguinte, tudo parte de um discipulado. Então, como é que eu consigo me comunicar com a pessoa de uma igreja de 1000 como se ela estivesse uma igreja de 100? O que eu faço para que essa pessoa que queria a igreja de 100, ela não desista de uma igreja que tem 1000? Discipulado. Então essa pessoa integra um pequeno grupo, vai integrar uma célula, vai integrar uma reunião. Sim. Ela integra alguma coisa. No processo de integrar isso aqui, eu já estou me comunicando com ela. Então você estabelece modelos de comunicação para atingir todos esses públicos que estão aqui. Então quando você fala, por exemplo, de criança, a criança ela não está preocupada com a estrutura. Ela está preocupada com a outra criança. Criança se preocupa com outra. Então, se tiver poucas crianças, vai ficar menos animado. Agora, a gente vê umas 2 ou 3 amiguinhas ali, meninas, e os outros meninos lá, eles já são bastante animados. Se você tiver uma estrutura, a estrutura é para pais e professores. Sim. Não que a criança não seja abençoada. Ela é a principal beneficiada. Mas os pais, quando os pais olham a estrutura, olha que estrutura, fiquem em paz. Os professores vão trabalhar muito mais animados, porque aquela estrutura beneficia a eles, o trabalho que eles realizam. Ou seja, ele está sendo valorizado. Olha, você tem uma estrutura, pode cumprir o seu chamado, que é outra parte importantíssima. Sim. Quem trabalha na igreja, em qualquer área, tem que encontrar o seu lugar de chamado. Isso. Eu fui chamado. Por quem? Quem é que me chamou? Foi o pastor que me chamou? Tá ruim. Foi a professora que me chamou? Tá ruim também. Exato. Foi o presbítero, o diácono? Tá ruim. Quem me chamou? Deus. Então, se Deus me chamou, o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Mas quem me chamou foi Deus, não foi ele. Isso. Entende? Pelo menos um falou isso, né? Porque eu já arrumei até discussão aqui polêmica em relação a isso, porque para mim todos são voluntários. Só que há uma diferença grande quando o voluntário é chamado pelo pastor ou pelo líder, ou quando o voluntário é chamado por Deus. Pois é, foi por isso que eu não usei a palavra voluntário. Eu fui usar chamado, porque essa é a diferença. Essa é a diferença. Por exemplo, se você imaginar que uma pessoa trabalha com as crianças, ela adora as crianças. Que maravilha. Adora as crianças. Então, se ela adorar as crianças todas, está tudo bem. Agora, em geral, quem adora a criança, adora mais essa e aquela do que aquela outra. É isso aí, Deus me livre. Eu não aguento essa pessoa. O que acontece? Ela trata diferente, porque ela gosta de criança. Mas ela gosta mais dessa e dessa do que daquela. Se essa mesma pessoa, além de gostar de criança, tiver um chamado,
Ela vai olhar para aquela criança difícil e falar assim, não, eu não vou desistir dela. É isso. É diferente. Chamado. Poxa vida, estou cansado. Tinha uma semana muito estressante. Acho que eu não vou à igreja amanhã. E normalmente não vou à igreja amanhã. Quando a pessoa falta, a pessoa tem uma escala e ela falta, é amanhã. Ela não falta, ela não anuncia que não estará presente na quarta, na terça, na quinta. Normalmente ou é sexta ou é sábado. Normalmente, sábado. Ela diz, olha, não vou poder acontecer um empecilho, vai uma pessoa na minha casa, tem uma atividade, seja lá o que for, não pode ir à igreja amanhã. O chamado não. O chamado, ele organiza a sua agenda em função do cumprimento do chamado. Ou ele arruma uma solução. Sempre. Não vou poder ir, quem vai tocar, já falei com fulano e tal vai estar aí. Então, outro nível de responsabilidade, porque é um chamado. Por quê? Porque é um chamado espiritual. Exato. Então essa ideia, por exemplo, quando você fala assim, uma pessoa tem um chamado ministerial. Então como eu entendo que isso funciona? Porque hoje você pode encontrar com uma pessoa só, Deus me chamou. Você foi mesmo, cara? Como é que foi esse negócio? Não, tive uma oração, ele falou comigo. Você fica sem elementos palpáveis. Então você tem 3 elementos principais. Primeiro, o Espírito Santo. Falou com a pessoa. Então Deus falou comigo. Olha, eu chego para você e disse, olha, Deus está me chamando. A segunda coisa, a família atesta isso. A família olha para a pessoa e diz, eu queria que ele fizesse engenharia. Mas não tem jeito não, ele tem que ser pastor. Não tem jeito para ele não. A igreja atesta isso, tem frutos relevantes, ou foi uma pessoa que apareceu onde ele tem um chamado ministerial, está deslumbrado com a obra de Deus, que é maravilhoso. Só que as pessoas deslumbradas não necessariamente são chamadas. O chamado pressupõe preparo. O chamado pressupõe, eu sou chamado e sou preparado. Eu sou preparado pelo Senhor e o Senhor vai me capacitar para exercer a sua obra, porque eu fui chamado. Os chamados são diferentes. Alguém pode ter um sonho, alguém pode falar, são diferentes. Mas, fundamentalmente, o Espírito Santo fala com a pessoa, fala com a família e fala com a igreja. Então você tem esse trio aqui, que é muito especial, da ação do Espírito Santo. Vale para todo mundo. Eu quero música. É o que a maioria quer. A maioria quer a música. Então eu quero ir para a área da música. Muito bem. Além dos critérios técnicos que você precisa ter, o que é fundamental é o critério espiritual. Hoje mesmo na rádio eu estava falando que tem igreja que as pessoas cantam muito bem, mas não conhecem Bíblia. Então ela pode ser uma escola de música. Tranquilo. Ou uma pessoa que dança muito bem. Coisa maravilhosa. Dança muito bem. Sensacional. Podia ser uma escola de dança, porque não conhece a Bíblia. Ou os espetáculos de teatro lá, final de ano, de datas especiais, é uma coisa maluca. Eles fazem uma produção extraordinária. Conhece a Bíblia? Não conhece. Podia criar uma escola de teatro. Então quando a gente transforma a igreja uma escola de dança, de música, de teatro, ou numa ONG, porque eu trabalho muito social comigo, é isso mesmo, cara, um negócio de asilo, abrigo, orfanato, creche, cara, é a cara da nossa igreja, virou uma ONG. Porque o que é relevante no nosso relacionamento com o Senhor é a palavra. Então se você não tem conhecimento da palavra especificamente, você vai ficar com a escola de dança, escola e ONG. Você vai viver num processo que não é o nosso objetivo fim. Não é o nosso objetivo fim. Então, quando a gente fala de chamado de Deus, o que faz a diferença é que cada um daqueles que servem tem um compromisso com Deus e com a sua palavra e com a sua igreja. Então, eu tenho uma responsabilidade. Então, aqui, ó, Deus falou comigo. Como? E como é que Deus continua a ministrar? Por meio da palavra. Eu não sei nada, mas eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador. Cristo falou para a gente examinar as escrituras. Então eu estou aqui examinando, estou aprendendo. Sabe alguma coisa? Sei nada, mas estou aprendendo. É isso aqui. Eu levo essa palavra para a minha vida. Então vamos lembrar. Quem me chamou foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, nas palavras de Cristo, ele desce sobre nós, né? Lá em Atos 1:8, e me dá poder para testemunhar. Então eu sou uma testemunha de Cristo. O meu negócio é falar a respeito dele. Olha o compromisso. Você trabalha com quem? Com criança. Meu compromisso é evangelizar as crianças, é discipular as crianças, é doutrinar as crianças, é amar as crianças, mostrar Jesus para as crianças. Criança, adolescente, jovem, de qualquer faixa etária. Os idosos hoje, os 60 a mais, são grupos assim maravilhosos, que as pessoas estão se descobrindo. Por quê? Porque nós trocamos a cadeira de balanço pela academia, graças a Deus. A longevidade bateu a nossa porta, graças a Deus. Então, nós temos acesso a isso tudo. Veja,
Chamado de Deus está em tudo. Por isso que a gente aprende a comunicar. Porque Deus me chamou para comunicar esse evangelho para as pessoas. Eu vejo, a gente tem, como a gente trabalha com igrejas e vê, através de pesquisas também, a gente vê uma resposta muito grande de reclamação dos pastores. Tem vários, né? Eu não tenho equipe, né? Tô desmotivado, a equipe está desmotivada e etc. Eu fiquei pensando justamente nessa sua fala, que é muito... Tô aqui feliz da vida que eu não... Falei, acho que eu não tô doido. Estamos no momento X-Mission sem anunciar, né? A gente tem um momento aqui, desculpa, a gente tem um momento aqui que é o momento X-Mission, que basicamente, o que é X-Mission? A gente tem um ambiente dentro da plataforma Intuit, onde a gente compartilha, então, estratégias para ajudar a atrair, cuidar e capacitar. Acho que é um pouquinho disso que o Sidney está falando agora. E como o lema do nosso InChurchCast é um papo para deixar de papo e começar a agir, esse momento X-Mission é a hora que a gente tenta tangibilizar isso. Gente, vamos trazer aqui então dicas práticas do que a gente pode fazer para deixar de papo e começar a agir. E, na verdade, foi o que você acabou de fazer. Você já trouxe aqui dicas extremamente práticas, com ponto 1, 2, 3, do que fazer para cumprir o que é uma das missões, que é o que o Sidney vai falar agora. O que eu vou perguntar agora tem a ver com justamente o problema de muitos pastores. É isso, uma falta de equipe ou uma equipe desmotivada. E eu vejo como centro desse problema justamente isso, essa falta, não sei se a palavra seria seriedade ou falta de um processo, porque eu vejo isso, né? Se você tem uma equipe de voluntários, né, onde você primeiro identificou o que era necessário fazer e pegou qualquer um que estava sem fazer nada e pediu para poder fazer, você chamou, né? Agora, quando você provoca algo que Deus chame, é diferente, que ele entendeu o chamado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona lá essa seriedade de quem vai trabalhar na sua igreja, porque eu tenho conversado com muita equipe de louvor e etc. E fico preocupado em várias vertentes. Vou citar ali louvor, só para exemplificar, mas eu vejo que são várias vertentes ministeriais da igreja, que é o quê? Por exemplo, pela falta de processo ou de estipular algo que traga ordem na igreja, a gente vai no automático e pegando até coisas que acontecem no dia a dia como uma bênção. Por exemplo, chega lá na minha igreja e chega o fulano e fala, olha, eu era tecladista lá na Américas, lá no Presbiteriana das Américas, era o líder de louvor. É capaz, o pastor, rapaz, que benção, agora pode tocar amanhã? Né? Alguns até perguntam, quanto é que é a diária? Então, ou seja, eu fico falando, e aí, sim, claro que é uma crítica, mas uma crítica por quê? Porque eu vejo, a gente tem estudos aqui que a gente vê o efeito colateral disso. É o quê? Se tá fácil entrar, tá fácil sair. Sim. Né? Então, como é que funciona isso lá? Por exemplo, eu toco bateria. É só chegar lá na Presbiteriana das Américas e falar, toco, sobe, como é que funciona? Você? Eu. Não, você pode. Não, eu tô... Mas chega qualquer um lá. Não, como é que o que funciona? acontece? A gente precisa entender que Deus é que chama, mas a gente que vai organizar. Então, Deus estabeleceu na sua ordem algumas ações interessantes. Que Ele é que chama e Ele nos capacita para a liderança. Gestão, processos, isso tudo passa exatamente por essa via. Só que isso também muda, isso não é igual sempre. Sempre foi assim, sempre não, vai se adaptando, se renovando. Hoje, por exemplo, para ter essa ideia que você falou, a pessoa chega, ela vai se aproximando, nós vamos conhecer a pessoa. Você tem um tempo de caminhada com a pessoa, ela precisa entender como é que é a igreja. Vamos supor que você é uma pessoa maravilhosa, do bem, estou aqui participando, mudei de bairro, estou vindo para cá, a igreja ficou longe, cara, que legal que você está aqui, que bom, maravilha. Mas esse cara, para ser membro, Vem ser comunidade com a gente primeiro, né? Para tocar, ele tem que ser parte disso, sim, entendeu? O tempo ele não é uma regra. Você tem, assim, tem 6 meses para isso. Essas coisas não acontecem assim. Na real, no mundo real não acontece. Na expectativa, sim. Não, aqui 6 meses antes não existe isso. A coisa é adaptável. Mas principalmente é você trazer a pessoa para perto. Até porque tem pessoas que chegando. E tem pessoas que estão há muitos anos e não apareceram. Não chegaram ainda. Até hoje não chegaram. Então, quando a pessoa chega, está ali, está envolvida, você está acompanhando e tudo mais, aí você mede isso aí.
Você tem uma visita, você tem um discipulado, você tem um acompanhamento, você tem a história anterior. Você saiu de lá, o que aconteceu lá naquela outra igreja? Não, mudei de bairro, da cidade, tá tudo bem. Então, pô, dá para fazer uma carta? Vamos pedir uma carta. O pastor da igreja de lá manda uma carta. Se for necessário, eu falo com ele para interagir. Mas, em geral, essas coisas são bastante simples. Porque você recebe uma pessoa, a pessoa está naquela igreja, pode querer aquele espaço, pode querer aquele espaço. Mas ela precisa entender o lugar dela no reino, antes de encontrar o lugar dela, o espaço que ela quer. A gente pode ter uma necessidade. Pô, precisando aqui de um instrumentista. Cara, é esse instrumentista que não tem. Aparece alguém, a impressão imediata é, foi Deus. Foi Deus que mandou. E pode ter sido Deus. Sim. Mas normalmente você tem um processo anterior de preparação disso. Caminhar com a pessoa. É muito arriscado. Qualquer posição na igreja é muito arriscado. Sim. Agora, isso também, o que eu vejo nisso aí? Uma igreja que é uma igreja plantada, que é a nossa igreja, não é uma igreja de muitos anos, aqui tem 15 anos só, é uma igreja que ela está muito mais aberta para receber o novo do que uma igreja mais antiga. Então, uma igreja que está pronta para receber o novo, é uma igreja que, cara, o cara apareceu aqui, está envolvido, quer participar, chega mais perto, vamos caminhar com o cara. Tem um processo que é diferente do processo anterior. Que a pessoa faz aquele curso longo para estar envolvida em alguma coisa. A gente quer que as pessoas estejam envolvidas. O treinamento das pessoas é um treinamento constante. Você não treina, ninguém treina a pessoa para ser membro e depois de ser membro, acabou. Não, só começou a história dela. O nível de aprendizado dela, se ela não for um crescente, é porque do ponto de vista espiritual tem uma coisa interessante. Você, quando para de crescer, você não se torna estável. Você despenca. Então, nas questões espirituais, você sobe. Se parou de subir, se prepara. É queda livre. Então, você tem que crescer o tempo inteiro. Por isso que constância é uma das virtudes mais apreciáveis. Porque a pessoa vai subindo. Sim. vai subindo. Daqui a pouquinho é o céu. Sim. Gente, só para me retratar aqui, porque parece até que eu estou batendo em algum modelo de igreja, e não é. Porque como a gente trabalha... e sabe do efeito colateral, mais uma vez, ou seja, a gente sabe que em algum momento isso vai... A conta vai chegar, né? Então é mais como a gente também indica para a igreja muito esses processos, ou seja, para tudo. Poxa, a pessoa quer ser pastor na igreja. Qual é o processo? O que a igreja... qual é o caminho que essa pessoa tem que trilhar para ser um pastor? Eu quero servir na área Kids. Qual é o processo para isso? Então a gente usa lá um módulo de jornada também para isso, olha, para tudo. Ministério, vamos conhecer a pessoa vai andar com a gente, etc. Isso evita problemas de todos os aspectos, né? Sim. Inclusive o fato dela não ser igreja com você colocou ela para ser, não sendo, né? Então aparece muita gente assim. Sim. Isso acontece. As pessoas aparecem. É fácil chegar e faço ir, como eu falei. Só que numa igreja como a nossa, que por exemplo, o garoto diz assim, eu quero ser pastor. Deus estava falando comigo. Beleza. Deus falou com você, Deus falou com a família, Deus falou com a igreja. Então você tem pelo menos aí 1, 2 ou 3 anos em que você vai ser aspirante ao ministério. Depois você vai estudar 4 a 5. Já são 7 anos ou 8 anos nessa média aqui. Depois que o cara sai, ele pode ter um tempo ainda que ele vai ser licenciado de 1 a 3 anos. Que pode ser antecipado conforme o caso. Mas se você somar isso aí, você diz assim, cara, é mais fácil eu ser pastor em outra igreja. Porque se o meu foco não é responder o chamado de Deus para ser pastor nesta igreja, se assim qualquer igreja serve, é melhor ir para outra. Sim. Agora, por outro lado, quando alguém chega a uma igreja presbiteriana e diz assim, não, esse cara passou por muita prova. Ele foi apertado, não é que ele não vai errar, nós todos erramos o tempo todo. Mas a chance de fazer uma bobagem é menor. Porque ele é provado ao longo de toda a sua vida. E tem uma questão cultural que é muito importante. Eu acho que discípulo e discipulado ele acontece à mesa, como a gente falou, ainda que a distância mais à mesa, né? No relacionamento. E acho que é um ponto que a gente vê, por exemplo, com igreja que muda de placa. Sim. Independente de qual é a denominação. Mas o que a gente mais vê é dor de cabeça. Por quê? Porque por mais que seja um homem de Deus, que seja uma pessoa séria com Deus, que de alguma forma tem alguma conexão, se não discipula na mesa, se não caminha junto, a cultura não é a mesma. Ele vive outra cultura. E para mudar alguns aspectos ali, vai ter dor de cabeça. Gente, é tiro e queda. É o que a gente mais vê. Isso aí é um fato novo. Isso não acontecia. A pessoa
o membro nascia numa igreja, morria na mesma igreja, o membro. Membro. Hoje, claro que não é mais assim. Mas aí você começou a ter a figura do líder. O cara era pastor de uma igreja tradicional, migrou para uma pentecostal, migrou para uma neopentecostal e às vezes voltou para tradicional. Então, esse processo que está acontecendo, que a gente precisa entender a dinâmica disso, que às vezes tem mais do que o espiritual nisso aí, às vezes tem muita carne no processo, o desejo de independência, que tem que ser do meu jeito, eu não concordo com o que está aqui, seja lá o que for, e talvez também tenha sido uma entrada prematura. Ele não conheceu a igreja, ele não conheceu a estrutura, porque pense bem, nós aqui vamos para uma igreja que é uma igreja tradicional. A nossa igreja, os homens têm que usar terno, as mulheres vestido e saia, enfim. A gente vai chegar lá, não, eu discordo disso. Peraí, cara, você sabia que era assim. Por que você quer mudar essa igreja? Por que você não pensou isso antes de entrar? Porque tem gente que para entrar concorda com tudo. Passa 6 meses, 1 ano, já propõe algumas coisas. E tem gente que é da divisão. É uma pessoa que gosta de dividir qualquer coisa. E quando chega numa igreja, ele se encontra num lugar específico. Então tem um princípio que é muito interessante. O evangelho une, sempre une pessoas diferentes. Então eu tenho amigos pentecostais, neopentecostais, enfim, eu tenho amigos em todas as igrejas. Eu tenho pastores que eu respeito demais, eu discordo de coisas que eles falam e eles de mim. Vida que segue. Na rádio tem esse aprendizado. Então eu recebo 3, 4 pessoas, eu discordo às vezes das 4. Das 4, entendeu? E elas também, umas das outras. Mas chega um determinado assunto, nós nos unimos. Então eu faço todo o meu exercício na rádio de ouvir todo mundo. Eu estou lá, eu faço uma pergunta para a pessoa e estou discordando dela. Aí faço para outra, a pessoa responde. Na minha cabeça estou discordando dela, mas eu tenho que aprender a respeitar as opiniões diferentes. Mas ao final, depois de ouvi-las, todas elas, às vezes eu consigo unificar a fala delas, porque elas em um determinado assunto, elas estão de acordo. E aí você vê o seguinte, cara, é possível você estar à mesa com pessoas diferentes. Então é necessário que a gente entenda que a liderança de uma igreja, ela precisa ser fiel àquilo que ela prometeu ali. Então hoje você admite uma mudança de um pastor da igreja A para a igreja B como se fosse uma coisa normal. Não é normal, mas não é o fim do mundo. Porque às vezes tem um caso específico, uma questão muito clara, mas esse processo de captar lideranças de outras denominações para a sua, com o objetivo de ter mão de obra que foi qualificada pelo outro, eu não sei se isso é uma forma adequada para pensar a igreja. Talvez seja uma forma adequada para pensar a empresa. Só que da mesma forma que vem, vai. Por quê? Porque não passou pelo processo. Esse é o problema. Exatamente. O que a gente está falando aqui não é crítica ao que está acontecendo, etc. A questão é que estatisticamente a gente já sabe que vai dar errado. Aonde a vai gente dar? só está alertando nossos clientes, ouvintes e tudo. Você disse bem, a galera das 5, né? Obra da carne. Porfia, dissensão, tem facção. muito disso. Não tem jeito, né? Veja, gente, eu aprendi a divergir com respeito. Sim. Foi um aprendizado. Para mim foi uma escola. A rádio para mim é uma escola. Porque a minha intenção é dizer assim, não, eu sou contra. Eu discordo de você, tua vida que segue. Mas eu preciso aprender a dar voltas e a respeitar opiniões dos outros. E olhar a pessoa para além da opinião dela. Então tem um caso assim, por exemplo, um pastor foi à rádio e disse para mim, disse para nós na rádio, ao vivo, né? Não, eu tenho um anjo da guarda e eu gosto de ajudar. Eu perguntei assim, entendi. Quer dizer que o irmão tem um anjo que guarda. Não. Eu tenho um anjo da guarda. Eu tenho e você também tem. Então larga o meu quieto. Larga o meu quieto. Aí ríamos e tal. O sorriso, o riso, ele alivia um pouco o estresse. Aí eu perguntei para ele assim, vem cá, só aqui entre nós dois, estávamos ao vivo. O anjo da guarda, o seu anjo da guarda, ele está aqui? Está. Eu brincar com isso. Eu perguntei, tá aqui, ó. Aonde? Pezão de coelho. Ele falou, está aqui. Ele apontou para o lado. Aí eu perguntei assim, desculpa entrar nessa intimidade, mas ele tem nome? Tem. Qual o nome? A pergunta foi, qual o nome do seu anjo da guarda? Ele disse, Gabriel. Falei, que isso, rapaz? Tá bem. Você tá ali, ó. Gabriel. Falei, não, mas não é aquele não.
é um homônimo. Aí acabou. Entendeu? Chega no nível e diz, não, aí acabou a conversa, não tem pra onde ir nessa história. Então eu lembro dele assim, com um olhar de carinho. Por quê? Porque eu vi além da opinião dele. Então você consegue conviver com pessoas de quem você discorda. A divergência não nos afasta. Agora você tem que entender, assim, não nos afasta, mas também não dá para andar junto nessa linha aqui. Então eu não vou chamar esse pastor para trabalhar junto comigo, porque nós temos existe uma distância enorme do ponto de vista teológico aqui. Mas quando você harmoniza isso, diz, cara, dá pra gente andar junto, caminhar junto, ter projetos juntos. A gente tem várias áreas de igreja que não precisa ser igual, não precisa ser a mesma igreja. Eu tenho vários projetos que eu já elaborei, e na rádio eu apoio isso o tempo inteiro, de ruas inteiras, cara, faça junto as pessoas da sua rua, as igrejas da sua rua, que no Rio a gente pode dizer isso, junte as igrejas da sua rua, para que as pessoas da sua rua, que não são de nenhuma dessas igrejas, vejam que há unidade. O termômetro que Jesus falou para que as pessoas o conheçam é a nossa unidade. Exato. Então a gente precisa aprender a andar junto. Mas é muito triste quando alguém, por exemplo, um líder, vai buscar um membro de uma igreja que ela é um líder estratégico, um músico, um cara da área de mídia. Cara, vem pra cá, a gente te contrata. Ele nessa igreja, ele trabalha por amor, chamado, ele tem uma área dele de atividade e está ali por amor. Mas ele é chamado agora por outro líder para ir para a igreja, para uma outra igreja, para receber. Isso não é justo, isso não é sério. Qualquer pessoa que tenha sido, ou que seja, chamado por um líder para ir para outra igreja, para alcançar um posto de promoção, entre aspas, ele deve repetir, cara, essa igreja não é séria. Ou a igreja ou não, às vezes essa pessoa não é séria. Você está acabando com a vida da pessoa, né? Porque ali era por amor. Daqui a pouco ela começa a entender um outro modelo. Motivação diferente. Você deturpa a motivação. Né? Então, esse negócio que a gente está falando aqui é extremamente sério. Porque você pode ter, sim, tanto líderes. Então, aqui, nessa igreja aqui tem um líder. Ele foi, poxa, o líder mais velho, cuidou dele, discipulou, preparou, o menino está arrumado, olha, tinha várias arestas, foram todas arrumadas, está preparado, casou, está ali envolvido na comunidade, tem um desafio para ele ministerial, ele está apaixonado por aquilo ali. Aí vem um líder maior de uma outra igreja e diz, não, vem trabalhar com a gente. Ele vai lá e vai. Você está entendendo? Não é errado isso, mas se o propósito é captar uma pessoa que foi treinada por outra, que você não investiu nada nela, eu acho que você tem que repensar. Sim. Entendeu? É diferente quando você tem uma pessoa que está num seminário. A pessoa está no seminário, ela está estudando. Você pode ter um convite para ela, vai orar, Deus vai ministrar ao coração dela. Então eu digo isso não pelo fato de imaginar que você vai ter que criar liderança na sua própria igreja. Tem igreja que não vai ter isso, demora a ter isso, gente. Isso é uma coisa de décadas. Uma década e meia, 2, 3 décadas, para você ter a liderança que nasceu dentro da própria igreja. Não um nascimento de vida, nascimento espiritual, que você vai treinando, vai preparando a pessoa. Isso demora. Sim. Agora, você pode ter uma estrutura que você está só olhando para as pessoas pelo potencial de resultado que ela pode gerar. Aí você já encarou uma perspectiva muito empresarial e de resultado. E para mim, você tem resultado e relacionamento. Então, quando você fala sobre fé, então, o que é fé? Fé é resultado. Então, você orou e houve cura. Então, fé é resultado? Não sei. Fé é relacionamento. É o relacionamento que gera resultado. Fé é intimidade. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, minha vida está nas mãos de Deus. Então, eu tenho com Deus um relacionamento. E igreja? Como é que é esse negócio? Então, às vezes eu tenho lá um menino que toca muito mal, mas a gente tem um relacionamento ótimo com ele. Uma igreja de 100 aqui, essa igreja de 100 aqui, cara, ele vai ficar lá no instrumento dele a vida inteira. Chega uma hora nessa igreja aqui que eu preciso de resultado, porque não tá bom do jeito que tá. O que eu faço? Descarto ou treino? Aí eu posso retirá-lo do ar aqui, ele estava aqui no teclado, tirá-lo daqui e botá-lo numa escola. E investir no treinamento dele. Por quê? Porque é um menino muito crente, muito abençoado. Mas pode ser que a gente chegue lá no ponto de dizer assim, cara, o teclado não é a sua Não é a tua praia. Não é a tua praia, tu vai para outra área, porque você é um menino de Deus, você está ali numa área específica que também não é a sua praia. Sim. Ficou claro isso aí, Wilson? Não, maravilhoso, assim, a gente tem um papo livre aqui, mas foi muito bom, acho que tá dando o horário já, né, Michael? Foi muito bom porque acho que atingiu, né, Pedro, acho que a gente levantou essas bolas agora, acho que era o momento de fato onde a
A gente vai em cada etapa com a igreja, né? A gente fala lá, não tem equipe, a gente vai lá e auxilia. Acho que o Pedro falou que achou que eu ia falar do Missão Equipe, né? Que é um auxílio nosso para a igreja. Descobre que tem uma equipe, né? A gente vai em cada passo, mas a gente não tinha levantado essa bola ainda, que a gente já sabe desse efeito colateral. A gente sabe que essas práticas, essa falta do processo, essa busca pelo fácil, porque isso é do jeito que a gente não pode pular etapas, né? O discípulo, né? No discipulado, a gente não faz um discípulo vencendo etapa, né? A gente consegue fazer com que ele vença um período de discipulado em uma semana, né? E também a gente não pode vencer uma etapa como você citou agora. O músico que você contrate pronto, tudo tem um processo. Então a igreja que pula o processo de construir um músico, um líder, etc., ela vai ter um membro ou um voluntário que vai aprender a cultura de pular processos também. O que acontece? Em algum momento numa igreja que cresce, é normal que esta igreja receba líderes de outras igrejas. É normal. Você tem um pastor, precisa de mais um. Mas até aí você tem um processo para encaixá-la, né? Você tem uma pessoa que vem de outra igreja. E eu estou falando da motivação. Sim. Exato. É quando você pega uma pessoa só pelo resultado, você não tem compromisso com ela. E compromisso, para mim, é uma palavra-chave. Sim. Porque quando você tem um compromisso com Deus, chamado de Deus para a sua vida, você tem um compromisso com a sua instituição. E como a gente no sentido mais amplo, a gente está perdendo os compromissos, a gente está relevando essas coisas. Para nós essas coisas estão muito, muito simples, muito rasas. Eu abro mão de relacionamentos fácil por causa do descompromisso. Existe também um descompromisso com a própria igreja. Por isso as pessoas migram. Não está gostoso, estava bom aqui, agora não está mais. Eu não fui atendido como eu achei que devia. Tá muito frio, tá muito quente, tá muito rápido, tá muito lento, tá a música alta, a música baixa. Então, essa falta de compromisso com a instituição é um problema grave. Porque isso não quer dizer que você tem que ficar abraçado a essa igreja a vida inteira. Não é isso que eu estou falando. Sim. Mas você tem que ter compromisso enquanto você estiver ali. Sim. E o compromisso, ele se quem torna chamou, né? mais importante do que qualquer outra possibilidade. Sim. Um exemplo, a música. Às vezes a estrutura de música que é fraca, mas a estrutura de música que é maravilhosa. É maravilhosa, mas tem um líder bravo, um líder tal. Aqui já tem um líder. Então eu vou escolhendo de acordo com o quê? Com o que eu vou produzir. Não, cara, você tem que ter compromisso com o reino. É um trabalho, que Deus chamou, uma obra. Né? Isso é um desafio, isso não é uma coisa que só me dá prazer. O meu prazer é estar na presença de Deus. E não se eu vou ter muita gente assistindo, se o meu som vai ser maravilhoso, se as minhas câmeras vão ser excelentes, se a minha estrutura de mídia vai ser extraordinária, porque o processo é a construção. Na construção tudo fica mais fácil. Um exemplo simples, soltar pipa. Soltar pipa é um exercício que eu já não faço há muito tempo, mas é um exercício maravilhoso, porque eu tinha que comprar a linha, comprar Cerol? Papel. Cerol não? Cerol tinha também, mas comprava, fazia. Então o trabalho de você pegar a pipa, você montar a pipa, aí depois você prepara tudo, aí você vai soltar a pipa, rapaz, que alegria. Ela podia voar, não tem problema nenhum. Mas você estava ali com ela, você curtia. É diferente de você ir no shopping e comprar a pipa. Você não tem compromisso nenhuma com ela. Vou pegar outra. Caiu, pega outra. Essa, aquela ou aquela outra, para você não tem diferença. Agora, quando você faz a pipa, não. É a sua pipa. Por ela, você cruza lá, fica animado, você briga com as pessoas, você corre atrás, se soltar porque você quer recuperar, porque ela é sua. Esse amor que a gente está perdendo com o passar do tempo, porque esqueceu do chamado e perdeu o vínculo, esse compromisso que eu acho tão importante. E se cortarem ela, você vai atrás com um maior carinho, né? Vou atrás com força. Corre muitos riscos, né? Mas ia atrás para buscar a pipa. Fiz isso várias vezes. Mas tem muito a ver com o senso de responsabilidade que o chamado traz, né? E que o processo gera, né? Eu me lembro agora do Sidney comentando, vou contar uma história tua. Mas o Sidney estava na igreja da cidade, dando um workshop, e aí perguntaram o seguinte... Poxa, eu sou do time de comunicação, se a minha câmera quebra, quem é que compra? É a igreja? Sou eu? Ele deu uma resposta que eu achei muito legal. Ele falou, cara, eu fui baterista na minha igreja durante muito tempo. Uma vez quebrou o meu prato. E eu cheguei pro pastor e falei, pastor, quebrou o prato. A gente precisa de um prato novo. Pastor, mas não tem dinheiro para um prato novo. Agora não posso ver isso. E aí tu foi vender coisa
para comprar o prato e botar o prato lá. Por quê? Porque era o chamado. Pô, Deus me chamou para fazer aquilo. Se o pastor não pode, se a igreja não pode, quem é o responsável? Na verdade, quebrou, lascou, mas na verdade eu não fui procurar o pastor. Não me passou na minha cabeça procurar o pastor. Porque aquilo era um problema, eu já achei que era um problema meu. Então assim, foi a última possibilidade, poderia ter falado com o pastor. Mas porque era um problema meu, como é que eu vou fazer? Porque quando quebrou, até achei bom que deu um barulho de splash diferente. Falei, pô, ficou bom esse prato aqui, né? Aí começou a rasgar muito, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou pedir ajuda, não sei o quê. Mas eu não cogitei falar, porque aquilo ali era um problema meu, na minha cabeça, entendeu? Essa é a diferença de nossa igreja e sua igreja. Se a igreja é sua, o problema é seu. Se a igreja é nossa, o problema é nosso. O bispo Júlio Vertulli falou da diferença do filho para o herdeiro, né? Também tem isso também. Também tem isso. Você tem outro tipo de relacionamento. A igreja é quando você imagina o seguinte, olha, choveu muito, tá? Na rua da minha igreja enche. Eu vou pro shopping, vou passear, não me preocupo, eu tô ligando para a igreja, tô buscando nos grupos, gente, como é que tá a igreja aí? Entrou água? Entrou. Cara, tá dando pra gente entrar aí? Tô indo aí agora. Ou então assim, vai chover. Vão levantar os instrumentos? E isso é a igreja. Agora, quando eu cruzo os braços, e assim, poxa... Tá é a atitude de quem foi chamado por Deus e né? Consumidor, cliente, espectador. Tá tudo aí nesse bolo aí de você assistir a igreja, assistir o culto, que é uma expressão antiga que a gente utiliza. Degustador de sermão. Degustador, não gostei. Olha, pastor... Ou então aquelas expressões que os pastores ouvem muito. Foi muito feliz essa sua colocação. Ou quando as pessoas têm a seguinte objetivo. Não, essa palavra foi boa. E ponto. Essa palavra foi boa. Porque tem pessoas que gostam de ter isso aí. Ao mesmo tempo, tem gente que diz assim, eu não vou elogiar, porque se eu elogiar, o pastor vai se encher. Agora, você acha mesmo que com o seu elogio o pastor vai se encher? É sinal de que quem se acha é você. E não o pastor. Entendeu? Sim. Porque se eu acho que com o meu elogio o pastor não vou elogiar, porque senão ele vai inchar. Então eu tô achando que o meu elogio é suficiente. Tá se julgando além da conta. Cara, entendeu? Cara, a glória de Deus. Quem prega, quem canta, se você não fizer tudo, aliás, essa é uma base nossa para tudo na nossa vida. Faça tudo para a glória de Deus. Então você tem que fazer tudo. Tudo é para você, foi chamado para a glória de Deus, você nasceu para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Então você tem a vida, a sua tudo que você faz. Então quando você pensa, por exemplo, assim, Genebra, que é uma história de mudança radical, era uma cidade maluca até que o evangelho chega. Calvino vai para lá e estabelece valores específicos. As pessoas começaram a preparar as coisas para a glória de Deus. O chocolate suíço se torna melhor do que os outros porque eles fizeram para a glória de Deus. A vida comum na cidade se tornou melhor porque foi para a glória de Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus é melhor, porque você faz com muito mais excelência. Você tem um compromisso com o Senhor. Seu compromisso não é com o resultado. O resultado, cara, é consequência do compromisso. Esse é o grande ponto. Faça para a glória de Deus. O que você fizer para a glória de Deus, Deus será glorificado e a glória dele será derramada sobre cada pessoa. Amém. Pastor, foi maravilhoso. Gostaria de continuar aqui de verdade, porque acho que é um assunto que edifica muito a igreja. É um problema que a gente tem vivido junto com a igreja. Eu acho que somou muito para as igrejas pensarem, né? Estava você falando aí só para uma última fala minha aqui, porque muitos pensam que a partir do momento onde você cria esses processos, organiza, né, parece que você está criando uma distância, né? Você está burocratizando, aí você pode perder a pessoa. Mas eu lembro um evento de uma igreja em São Paulo, que tem uma cultura muito forte, e que eu fiquei impressionado, vi de perto um comportamento de um dos líderes lá. Porque as pessoas, para trabalhar nesse evento deles, elas que se inscrevem lá como voluntário e preenchem um negócio grande, olha, é burocrático inclusive para entrar. Então ele entrou porque quis, e lá vai servir a Deus, né? E aí eu vi uma cena que eu fiquei impressionado, foi um menino fazendo corpo mole, um desses voluntários fazendo corpo mole, e veio o líder. E eu vi o líder falando, rapaz, olha só, você não vai ficar de corpo mole. Aqui que a gente está fazendo, ninguém te chamou, você foi lá e se inscreveu e se voluntariou. Aqui a gente está fazendo para Deus, se é para Deus, é com excelência, para de corpo mole, blá blá blá. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, esse menino ele vai ficar apaixonado.
Ele vai falar, era isso que eu precisava. Ninguém nunca foi assim comigo. Na minha cabeça era isso. Então muitos líderes ficam com medo de, rapaz, se vai chegar lá um tecladista pronto na minha igreja, se eu falar que ele tem que andar comigo, que na verdade aqui um processo, você vai andar 1 milha, depois eu vou te liberar para tocar lá na rede de crianças, eu vou perder ele vai voltar lá para a igreja, ele vai para outra mais fácil, mas eu acho que você está protegendo o altar nesse caso, que a gente deu muito exemplo aqui do louvor, mas é para qualquer outro ministério, infantil, sim, etc, né? Mas eu acho que é uma proteção, e eu só estou falando isso porque é algo que a gente vê direto. A gente atende mais de 46 mil igrejas, sabe as dores das igrejas, e a gente está aqui, né, aprendendo aqui com o JR, que tem um processo em uma seriedade, né, para entrar. Eu tenho certeza que a sua evasão e problema sempre tem, igreja somos nós, né? Então sempre tem, mas com certeza a evasão e a seriedade deve ocorrer melhor lá na Presbiteriana das Américas. Obrigado de verdade, Pedro. Não, na verdade eu só ia citar você citou o Bispo Júlio, e eu lembrei de uma fala dele que tem tudo a ver com o contexto que a gente está falando aqui agora, né? E ele disse que a visão e missão é o que separa o ditador do líder. Eu achei tão interessante isso, porque é muito sobre isso, né? Sim. Então, quando fica muito claro para a pessoa, ela tem um chamado de Deus, e ao mesmo tempo ela entende que não é porque o meu pastor está me cobrando. Porque eu entendo que quando você tem uma dura dessa, não é sobre o líder que está lá, não é uma marcação pessoal, a gente tem uma missão. Você lembrou dele. Você lembrou a missão dele, né? A gente tem, exatamente. A gente tem algo que é maior do que eu, é maior do que você, cara. Então eu tenho liberdade de dar uma dura, eu tenho liberdade de acionar, eu tenho liberdade de repreender. Porque não é pessoal. Né? O ruim é quando você não tem isso claro. Porque aí vira aquela coisa, o pastor não gosta de mim. É o líder tóxico. A palavra da moda é essa. Vai ter sempre isso aí, a pessoa que não tem, que destrói em vez de construir. E vai ter a mesma pessoa que, como o Cid não viu, está ouvindo a mesma dura e vai dizer assim, cara, isso é um absurdo. Isso é uma opressão. Porque ele não foi, ele não entendeu, ele não está inserido. É uma linguagem que ele não entende. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu fiquei muito alegre e feliz, grato a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Grato pela InChurch, o trabalho que ela tem feito, a relação que tem com a nossa igreja. É um processo que ele é de crescimento, porque cada dia a gente vai descobrindo mais oportunidades, possibilidades que a estrutura que a InChurch tem e que ela traz e serve à igreja para que a gente possa servir ao Senhor e às pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito de uma igreja americana, um pastor que está na glória, com quem eu conheci há alguns anos, e ele tem a seguinte frase, o pastor, o nome dele é D. James Kennedy. A frase dele é: excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. Que seja a vida de vocês. Amém. Sempre, o trabalho da InChurch, seja Amém. A nossa igreja, a igreja de todo mundo está envolvido, os projetos todos. Excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. Amém. 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 Obrigado. Bom, a porta, como eu te falei, né? Você é do Rio de Janeiro, sempre aqui à disposição. Obrigado. Tomara que tenha parte 2, parte 3. Tamo aí. Foi muito bom te ouvir, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Bom, gente, ficamos aqui com mais um episódio do ChurchCast. Você que não se inscreveu, se inscreva. E você viu que foi muito importante, então mande aí para pastores e líderes, porque de fato nós temos vivido um problema de efeitos colaterais, problemas acontecendo na igreja, e princípios que aprendemos aqui podem ajudar muito na sua igreja, tá bom? Até o próximo ChurchCast. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.